Quase 100 pessoas morrem por dia no Brasil vítimas de acidentes de trânsito. Por outro lado, muita gente se junta todos os anos para tentar reverter esse quadro e fazer do trânsito e da mobilidade, o trânsito e a mobilidade mais seguros no Brasil e no mundo. Eu estou falando da campanha Maio Amarelo, que une sociedade civil, terceiro setor, governos e iniciativa privada em favor da vida. Na campanha Maio Amarelo de 2023, o tema é No Trânsito Eu Escolho a Vida. Fique comigo e veja como você pode contribuir para um trânsito sem violência no Brasil. Eu entrevisto agora Antônio Meira Júnior. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Antônio, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, estaremos sempre à disposição para falar de um tema tão importante como esse. Então, Antônio, vamos começar por essa especialidade médica, né? Pouco conhecida das pessoas, a medicina do tráfego. O que faz o médico do tráfego? É uma medicina preventiva, é uma medicina a posteriori, no caso de pessoas que sofreram acidentes? Qual é a abrangência dessa especialidade médica? Isso, a medicina do tráfego é uma das especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e pela Comissão Nacional de Residência Médica, que é a comissão mista de especialidades. Nós temos 55 especialidades médicas reconhecidas no Brasil e a medicina do tráfego é a 14ª com maior número de médicos com registro do título especialista no Conselho. E para você ter um título especialista, você faz uma formação e tem que registrar no Conselho para poder divulgar essa especialidade. É uma especialidade destinada a estudar as causas dos sinistros de trânsito e tentar evitar que ocorra esse sinistro. Quando não conseguimos evitar que ocorra esse sinistro, nós trabalhamos para mitigar as consequências deles. Nós trabalhamos muito com levantamentos de dados científicos, epidemiológicos, para poder conhecer como ocorre esse sinistro de trânsito e para tentar combatê-lo. Sabe que para combater o mal, a gente precisa conhecer ele bem, para poder usar as armas adequadas. E a medicina do tráfego tem essa função. Mas, além disso, ela atua em todo tipo de deslocamento. Ela estuda e defende o bem-estar biopsicossocial do ser humano que se desloca, independente do meio que ocorre esse deslocamento. Pode ser terrestre, aéreo. Nós somos muito conhecidos por atuar no processo de habilitação do condutor para receber, né, a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, que existe um exame compulsório na lei, no Código de Trânsito Brasileiro, que todo condutor, para conseguir a CNH, ele precisa passar por algumas etapas, que não é um direito do cidadão, mas sim uma concessão dada pelo Estado. E a primeira etapa é passar por um médico para ser submetido a um exame de aptidão física e mental, onde o médico vai avaliar a sua capacidade física e mental se a pessoa está apta a conduzir. É naquele momento que o médico pode dar uma inaptidão temporária ou definitiva para aquele condutor que possua alguma doença que pode transmitir um risco para a direção veicular segura. Né? Vai ser uma inaptidão temporária se aquela doença ou comorbidade for passível de um tratamento e definitiva se não tiver como corrigir. Então, essa é a nossa principal atuação, nós somos mais conhecidos nessa atuação. Mas, além disso, nós atuamos também na avaliação para a liberação dos CMA, que são certificados médico-aeronáuticos, né? E piloto, tripulantes, eles precisam fazer avaliações também periódicas e o médico do tráfego é um dos especialistas que também podem avaliar caso esteja cadastrado pela ANAC para fazer essa atividade pericial. Nós realizamos principalmente uma atividade pericial, né, que é esse exame de aptidão física e mental para avaliar essa capacidade da pessoa e principalmente através de estudos. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a ABRAMET, que é a associação que congrega os médicos do tráfego no Brasil, ela é muito conhecida, é o braço científico da AMB. E muitos estudos científicos da ABRAMET serviram como subsídios técnicos para ordenamento legal, para a criação de leis. Então, por exemplo, a lei seca, a lei das cadeirinhas. A gente vai falar um pouco sobre esses dois pontos da legislação do Código de Trânsito Brasileiro aqui na nossa entrevista. Então, agora todo mundo já passou em algum momento, quem tem carteira de motorista já conheceu um médico do tráfego. Antônio, vamos falar um pouco agora sobre a campanha Maio Amarelo. A campanha está completando 10 anos em 2023. É uma campanha que tem ganhado notoriedade, tem muita repercussão na mídia. E é uma campanha necessária, como eu falei aqui. A gente, infelizmente, temos números elevados de mortes no trânsito, fora as pessoas que têm sequelas. Como é que começou a campanha Maio Amarelo?
em todo o mundo? De onde é que vem essa campanha? O Maio Amarelo é um movimento internacional que iniciou aqui no Brasil, né, pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, e tinha o intuito de conscientizar a sociedade sobre os riscos do acidente no trânsito. Ou seja, apresentar esses dados, né, do grande número de mortes e sequelas ocasionadas no deslocamento terrestre. Iniciou em 2014, e por que Maio Amarelo, né? O maio foi o período que teve a Assembleia da Organização das Nações Unidas, da ONU, em que definiu a década da ação pela segurança viária, que tinha uma meta de reduzir em 50% o número de mortes, o número de vítimas por sinistro de trânsito no Brasil e no mundo, na verdade, né? E o Brasil foi signatário desse acordo e foi no período de maio, não foi no mês de maio, né, onde apresenta os relatórios anuais da ONU. Então, por isso que veio o maio. E o amarelo é a questão da sinalização de trânsito, né, de chamar a atenção da sociedade para esses riscos e o que podemos fazer para evitar. O que a gente fala muito em acidente de trânsito, ele é muito conhecido como acidente de trânsito, mas quando fala em acidente, a sociedade imagina como uma coisa acidental, que ocorreu do acaso, foi uma coisa divina, não tinha como evitar. E nós sabemos que a grande maioria dos acidentes de trânsito, eles são provocados, eles são passíveis de prevenção, tem a presença do fator humano. Estima-se em cerca de 90% das tragédias das estradas tem a presença do fator humano, no diz respeito à lei de trânsito, imprudência, negligência. Então, por isso, a gente sabe que é passível de prevenção. Então, nos últimos anos, houve essa alteração do nome de acidente de trânsito por sinistro de trânsito. A Associação Brasileira de Normateca colocou isso nos estudos técnicos. A gente tem utilizado cada vez mais o nome sinistro, apesar de ser um nome um pouco diferente, mas tentar colocar na sociedade que a maioria dessas tragédias nas estradas não são acidentais, não acontecem do acaso. Antônio, você puxou um ponto importante da nossa conversa. A gente vai voltar um pouco nessa resolução da ONU, nessa campanha que foi uma década, né, em favor de um trânsito mais seguro no mundo inteiro. Eu vou perguntar um pouco para você sobre esses resultados, mas você falou um pouco agora sobre essa questão da mudança de nomenclatura, né, de acidente para sinistro. Em 2017, a gente teve a inclusão dos acidentes de trânsito na lista de doenças, incluído na lista de doenças de notificação compulsória pelo Sistema Único de Saúde. E esse fato foi comemorado pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego como uma mudança significativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre os efeitos práticos dessa mudança, né, dessa medida, incluindo as mortes no trânsito, os acidentes no trânsito nessa lista de doenças de notificação compulsória pelo Sistema Único de Saúde. Isso, na verdade, alguns estados colocaram o acidente de trânsito, o sinistro de trânsito, como uma doença, um agravo de notificação compulsória. Ainda não é nacional. Nós parabenizamos e comemoramos muito quando ocorreu isso. Teve alguns, por exemplo, Bahia, que foi um pleito que a gente fez na época em 2017, conseguimos colocar, mas a ideia é tentar colocar em lei e que isso seja nacionalizado. Por quê? Porque é o seguinte, a gente tem dados mais concretos quando em relação à morte no trânsito. Porque essas mortes traumáticas, mortes externas, elas têm um regramento em que elas são notificadas, os corpos que sofrem esse tipo de acidente externo, eles vão para o Instituto Médico Legal, o IML, e ali a gente tem um registro mais adequado, a gente tem um registro mais fidedigno de quem morreu vítima de um acidente de trânsito, né? No caso das pessoas que sofrem um trauma, mas que passam por um procedimento cirúrgico e ficam com a lesão, muitas vezes a gente não tem esse registro concreto. Vou dar um exemplo. A pessoa sofre um acidente, um motociclista, ele é atendido pelo SAMU, é colocado na ficha que foi vítima de um acidente de trânsito, vai para um hospital geral, lá ele passa por procedimentos cirúrgicos, tem uma fratura na perna, no osso do fêmur, é colocado lá no final um CID, que é o Código Internacional, né, da doença, como fratura de fêmur. Muitas vezes não é colocado o CID da família V, que existe na classificação internacional da doença, o CID-10, existe a classificação para todo tipo de acidente de trânsito, atropelamento, colisão carro-moto, tem a classificação que vai de V01 a V89.
Então, muitas vezes não é utilizado esse CID. Então, a gente precisa que seja colocado para a gente conhecer, porque a partir daí a gente vai ter uma informação mais fidedigna e poder atuar contra eles, saber onde está ocorrendo mais os acidentes. Uhum. Então, aquela cidade está ocorrendo muito acidente de trânsito. Por quê? Qual o local? O local, o que precisa ali? É uma via, uma curva? Está faltando uma sinalização? É um abuso da velocidade? Precisa colocar um radar? O que está acontecendo que está morrendo mais naquele local? Então, a notificação compulsória é importante para isso. Sim. No caso da dengue, da tuberculose, AIDS, a gente vai no local onde está acontecendo para combater e evitar que isso continue. Então, por isso que é importante a notificação compulsória, a gente defende e batalha para que isso nacionalize e a gente tem certeza que os legisladores e o governo, de forma geral, vai entender a importância para a gente conhecer, porque para a gente combater o mal, a gente precisa conhecer ele para usar as armas mais adequadas. É o diagnóstico que é tão necessário na medicina. Isso. Você vai fazer o tratamento, mas sem um diagnóstico não é possível tratar a doença, né? Isso me traz aqui algumas questões. Primeiro, a gente está usando aqui o laço amarelo, né, em virtude da cor da campanha, do Maio Amarelo, e ele lembra também um símbolo usado em algumas campanhas que são voltadas justamente para a área de saúde, né? O Novembro Azul, tem o Outubro Rosa, que é um mês de conscientização do câncer de mama, o Novembro Azul do câncer de próstata, e usam esse laço, até mesmo campanhas pela prevenção da AIDS, tinha também, né, usa também um laço, cada campanha com a sua cor. A gente pode falar em epidemia quando se fala em mortes no trânsito, não só mortes, aí eu repito, né, mortes e outras sequelas. Você citou agora um caso hipotético de um acidente de moto, e os motociclistas, infelizmente, são a maioria dos acidentes de trânsito no Brasil, longe, né, quase 50%, chegando na faixa dos 40% dos casos de acidentes graves. Mas a gente pode falar em termos de epidemia, quando a gente fala da situação do trânsito, de todos esses acidentes que causam mortes, e daí, completando a pergunta, quais os impactos dessa situação para o Sistema Único de Saúde? Perfeito. Nós vivemos uma epidemia, sim, de mortes por acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito representam a 9ª principal causa de morte no mundo. No Brasil, é a 2ª principal causa de morte não natural. Em alguns estados, ultrapassa, sendo a 1ª causa de morte não natural. É um dos maiores problemas de saúde pública do país. As lesões de trânsito, elas representam um custo muito maior para o Sistema Único de Saúde do que qualquer outro tipo de doença. Uma vítima de acidente de trânsito, por exemplo, um motociclista vitimado no trânsito, ele sofre politraumatismos, uma força de grande impacto, precisa de um tratamento mais prolongado, ou seja, demora mais internado nos hospitais, ocupando o leito hospitalar, precisa passar por cirurgias de grande porte, cirurgias complexas, cirurgias neurológicas, cirurgias vasculares, ortopédicas. Então, precisa muitas vezes de tratamento unidade de terapia intensiva. Então, o gasto com essa vítima para o Sistema Único de Saúde é muito grande. E, além disso, a ocupação do leito hospitalar impedindo que doenças não passíveis de prevenção não tenham uma condição de ser tratada por isso, pela ocupação hospitalar. Você vê que um dos principais, hoje, se você for nas emergências do Brasil, cerca de mais de 60% dos leitos são ocupados por vítimas de sinistro de trânsito. Então, para você ver o impacto que isso causa na sociedade. E os motociclistas, os ciclistas e os pedestres, eles são mais vulneráveis a sofrer esses acidentes e a sofrer lesões graves. Eles são menos vistos nas estradas e, por isso, eles disputam espaço com veículos de tamanhos diferenciados. Então, e não tem aquele arcabouço físico de proteção que um automóvel tem, por exemplo, aquelas tecnologias que amenizam, que diminuem as consequências de uma tragédia, como o airbag e outras tecnologias, como o cinto de segurança, que mantém aquela pessoa naquele veículo ali, evitando que ela seja projetada para fora. Então, esses vulneráveis é que a gente deve combater mais. Só para você ter noção, na verdade, o trânsito faz parte do deslocamento. Já é intrínseco do deslocamento a possibilidade, esses riscos, essa exposição ao risco de sofrer um acidente. E é nesse sentido que surgiu o Código de Trânsito Brasileiro. Né? No seu parágrafo 5º do artigo 1º,
O Código de Trânsito brasileiro diz que todas essas entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm que dar prioridade das suas ações à defesa da vida, incluindo aí a preservação da saúde e do meio ambiente. Então, a gente vive sim uma epidemia, a gente precisa combater ela, é preciso que os governantes entendam que a cada $1 que é gasto na prevenção, campanhas de conscientização e fiscalização para evitar acidente de trânsito, você economiza $6. Olha que dado importante, a cada $1 gasto em prevenção dos acidentes, você economiza $6. Para você ver como causa um transtorno grande para a sociedade, sem contar quando acontece uma morte ou quando a pessoa fica sequelada, fica sem poder trabalhar, então, causando uma repercussão muito grande em toda a família. Exato. E tem uma outra consequência econômica, você citou, é um dado importante, né, como é mais vantajoso financeiramente, como é melhor financeiramente você investir na prevenção do que depois, né, nos cuidados médicos. E também, claro, tem os efeitos na economia de pessoas que deixam de trabalhar, acessam o sistema de previdência também. Então, tudo isso é custo para a sociedade, né? Então, isso vale também como um dos alertas aqui para as pessoas ficarem atentas e participarem do trânsito mais seguro, cada um fazendo a sua parte, alertando o próximo para que a gente tenha um trânsito mais seguro. Agora, você falou sobre o Código de Trânsito brasileiro. Você citou aqui a lei seca, falou também do uso da cadeirinha, né? Em relação à cadeirinha, a gente tem dentro dos dados, das estatísticas de trânsito, algumas informações que nos deixam até tristes, né? As pessoas entre 5 e 29 anos são a maior parte das vítimas de acidente de trânsito. O uso da cadeirinha, Antônio, até que idade a criança deve usar? O que isso proporciona de segurança a mais para uma criança que está dentro de um carro? E se a troca da cadeirinha para usar o cinto de segurança é uma questão da idade, é a altura da criança, como pais e mães e responsáveis decidem o melhor momento de tirar a cadeirinha e trocar por um cinto de segurança de forma segura? Isso é importante. Os dispositivos de retenção de crianças nos veículos, conhecidos como cadeirinhas, são de grande importância para preservar vidas das crianças. Como você falou, a principal causa de morte de criança e adulto jovem, que vai de 5 até 29 anos, é o sinistro de trânsito. Então, as crianças com até 10 anos de idade e 1,45 m, elas devem ser acomodadas no banco traseiro do veículo e sempre utilizando equipamentos de segurança apropriado para cada fase do seu desenvolvimento. Nós temos de 0 a 1 ano o chamado bebê conforto, nós temos de 1 ano a 4 anos o que é conhecido como cadeirinha, né? Acima de 4 anos, quando a criança já está grande o suficiente e não consegue ficar na cadeirinha, mas ela não tem a altura apropriada para utilizar o cinto de segurança de forma correta, aí ela usa o chamado de assento de elevação, que é aquele booster, né, que coloca só na parte de baixo, que a pessoa, para conseguir uma altura adequada para poder utilizar o cinto. Então, até os 10 anos, a criança deve ser transportada no banco traseiro e utilizando um dispositivo apropriado para cada fase de desenvolvimento. Aí a gente pensa sempre na idade, no peso, na altura, e sempre seguir as orientações do Inmetro daquele dispositivo. E não tem dúvida mais sobre a importância da cadeirinha. Não existe dúvida a respeito sobre isso. É a mesma coisa do cinto de segurança, né? Naquele momento que impede que, no caso de um acidente, a pessoa ou a criança seja projetada para fora do carro ou tenha colisão com partes do veículo entre as pessoas. Então, é de fundamental importância a utilização desses dispositivos. E no último Código de Trânsito, na última alteração, foi colocada na lei essa obrigatoriedade do transporte de crianças abaixo de menos de 10 anos e 1,45 m. A Abramet disponibilizou dados científicos para provar e dar embasamento técnico para essa lei, né? Como a gente comentou no início, na medicina a gente não trabalha com achismo, tudo é baseado em evidência científica e nós temos evidências da importância do uso da cadeirinha.
Agora, vamos falar sobre uma outra questão também, que é uma questão contemporânea que traz riscos à segurança do trânsito. E quando a gente fala em riscos à segurança do trânsito, é bom lembrar que a gente está falando de risco à vida. Risco à vida de quem dirige, risco à vida de terceiros, risco à vida das pessoas que estão dentro do carro, pode ser de um ônibus, de um caminhão, de um veículo na cidade, de uma motocicleta. O uso do celular é um dos problemas que a gente tem no trânsito hoje. É diferente, a gente falou também um pouco aqui da lei seca, porque dificilmente uma pessoa bebe álcool todos os dias. A pessoa não sai de casa para o trabalho com uma garrafa de cerveja na mão. Mas a pessoa sai de casa para o trabalho com o celular na mão e no trânsito é muito comum, eu observo isso muito com grande preocupação, é muito comum a gente ver as pessoas falando, conversando, segurando uma mão no volante, outra aqui no celular. E muitas vezes o que é mais difícil de entender como uma pessoa faz isso, a pessoa está digitando enquanto dirige. Quais são os riscos? Eu queria que você fizesse, você que é especialista na área de medicina do tráfego, vocês que estudam isso, que têm dados científicos, quais os riscos potenciais que o uso do celular gera para a segurança do trânsito? Excelente, né? O motorista, ele precisa focar toda a sua atenção exclusivamente nas ruas, nas estradas, né? Por onde ele estiver passando. Então, ele não pode, por exemplo, ele tem que se abster de comer, de beber, qualquer tipo de distração. E a principal causa de distração hoje tem sido a utilização do uso do celular, né? E você deve evitar o celular enquanto dirige, mesmo utilizando o fone ou viva voz. Porque as facilidades do viva voz, por exemplo, da descagem rápida, aquelas coisas, livra o motorista de fazer aquele malabarismo, de ter que pegar o celular, retirar uma mão da direção, né? Mas não livra de distrair, a depender do conteúdo daquela conversa, se aquela conversa merecer uma determinada atenção, pode causar uma distração, uma falha de atenção, que em segundos é suficiente para causar uma tragédia. É diferente de quando você está com uma pessoa ao seu lado conversando, porque aquela pessoa está vivenciando o que está acontecendo no trânsito, é capaz até de lhe alertar quando tem alguma coisa. Diferente quando você está conversando com uma pessoa do celular que não sabe o que você está fazendo naquele momento. Então, a distração, a falha de atenção ao conduzir, que a gente chama esse termo de FAQ, ocasionada pelo uso do celular em veículos automotores, quadruplica o risco de ocorrer uma colisão, por exemplo, durante chamadas breves, né? Isso acaba sendo uma taxa equivalente ao prejuízo do uso de bebida alcoólica até o limite legal estabelecido. E se você estiver digitando uma mensagem, aumenta em 23 vezes a probabilidade de ocorrer um acidente. Então, a distração, como a gente falou, das conversas telefônicas é muito influenciada pela natureza e da própria conversa, e você deve evitar, de toda maneira, utilizar o celular. Então, essa decisão tem que ser tomada antes de você iniciar a direção. Se você tiver alguma coisa para fazer, se você quer botar aquele percurso seu naquele mapa, faça antes com o carro parado, deixe seu carro e coloque de uma forma que você não precise buscar o celular ou pegar o celular. Coloque no silencioso. Hoje os aplicativos, os smartphones já têm um dispositivo que é o modo carro, né, o modo drive e tal, em que você pode colocar aquele celular que manda automaticamente uma mensagem para quem ligar ou mandar mensagem dizendo que você está dirigindo. Você pode padronizar uma mensagem ali. Então é importante entender que hoje o celular tem sido uma das principais causas de tragédia nas estradas e a sociedade precisa entender esse risco e evitar sempre a utilização do celular enquanto dirige. Nós temos que estar a todo momento atento do que está ocorrendo. Poucos segundos já é suficiente para causar uma tragédia. A depender da velocidade, por exemplo, se você estiver em cerca de 80 km por hora e você perder ali 4, 5 segundos olhando para um celular, é como se você estivesse dirigindo às cegas uma distância de quase 100 metros. É como se atravessasse um campo de futebol às cegas. Imagine, você está aqui olhando para um celular, 80 km por hora, o carro na direção, se passar uma criança, se passar um animal, se o outro carro frear, se tiver um sinal na frente, você não vai ver e vai acontecer um desastre. E a gente precisa modificar esse comportamento, e para isso que a gente publicou uma diretriz sobre os riscos do uso do celular na direção, e a gente quer que a sociedade compreenda e modifique esse comportamento.
Uma fração de segundos pode gerar um acidente. Eu vou chamar para a gente fechar aqui a nossa entrevista o vídeo da campanha Maio Amarelo. A gente vai ter um minutinho de vídeo, depois eu volto para me despedir do nosso convidado Antônio Meira Júnior. É bonito o vídeo, isso mostra bem a ideia do trânsito seguro como uma ação coletiva. Antônio Meira Júnior, presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no Cidadania. Obrigado pela entrevista e pelo seu tempo. Eu que agradeço mais uma vez por essa oportunidade, por esse espaço aqui privilegiado, né, e poder levar essa mensagem para o motorista, para o condutor, para o pedestre, para o motociclista, ciclista, né, essa conscientização da responsabilidade que a gente tem de conduzir de maneira civilizada, né, levar os preceitos de cidadania, de ética, de respeito para o trânsito. Acho que só assim a gente vai conseguir diminuir esses números alarmantes, essas tragédias que o trânsito tem ocasionado, porque a gente quer se deslocar cada vez mais com saúde, com segurança, né? Aquela mobilidade saudável e segura. Então, muito obrigado pela oportunidade, estaremos sempre à disposição que nos convidar. Muito obrigado a você. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube e ative as notificações. Acompanhe tudo o que acontece no Poder Legislativo diretamente da fonte, na TV Senado, democracia todo dia.